ouvindo. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Estão conseguindo ver a tela, gente? Sim. Beleza, então... Sim. Então estamos aí na expectativa para começar aí. Estou conseguindo ver aqui bem. É só compartilhar a tela. Bom, o tema da aula agora, à tarde, é a interação da radiação com a matéria, né? Então, já temos quantas pessoas logadas aí? Vocês têm como ver aí? Acho que já temos 20, né? Acho que já temos mais de 20. Já dá 29. Então já dá para começar a aula já. Bom, o tema então da aula vai ser a interação da radiação com a matéria. E quando a radiação interage com a matéria, produz aqueles 3 efeitos que a gente estudou antes do intervalo, né? Que é excitação, ionização e ativação. E nós vamos focar somente na ionização, certo? E estamos falando de raio-x e raios gama, né? Fótons. Então, aqui são os 4 processos que emitem fótons, que eu já falei com vocês, né? E esses são os 3 processos que a radiação interage com a matéria, através da excitação, ionização e ativação. Então, vamos focar na ionização. Então, a ionização é efeito fotoelétrico, efeito cômputo e produção de pares, sendo que essas 2 primeiras são o foco da nossa aula, porque tem a ver com a radioterapia, tá bom? Então, vamos entender primeiramente o efeito fotoelétrico. Bom, o efeito fotoelétrico, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês quando a gente falar de efeito fotoelétrico é absorção. Então, guarda essa palavra. Então, anota isso daí. Efeito fotoelétrico está relacionado com absorção. E efeito cômputo, que é o estudado junto com ele, está relacionado ao espalhamento. Então, essa já é a primeira grande diferença entre os dois. Efeito fotoelétrico é absorção e efeito cômputo é espalhamento. Então, essa é a grande diferença entre os dois, tá? Então, vamos lá. Tudo isso tem que vir uma radiação incidente interagir com a matéria. É essa que apareceu aí. Por efeito fotoelétrico, ela interage com os elétrons das camadas mais internas e libera esse elétron. O fóton foi absorvido, você está vendo? Ele sumiu, ó. Esse fóton incidente foi absorvido, sumiu e liberou um elétron. O elétron está livre, é ionização. Então, esse processo é ionização, e quando o fóton é absorvido e o elétron aparece, esse efeito chama-se efeito fotoelétrico. Quais são as consequências do efeito fotoelétrico? São essas aqui, ó. Então, como é que a gente estuda o efeito fotoelétrico? Primeiro, é a característica da absorção, ou seja, o fotoincidente desaparece. O efeito é mais provável de acontecer com os elétrons das camadas mais internas. Você está vendo aqui que foi um elétron da camada mais interna. E como alguém me perguntou de manhã, que estava confundindo excitação com raio-x característico, ou ionização com raio-x característico, é porque ambos deixam uma vaga, né? Ambos estão deixando uma vaga aqui, ó. Tanto ionização como excitação, o elétron sai da sua camada. Se ele sai da sua camada, um outro elétron vem ocupar essa vaga e aí emite raio-x característico. Esse raio-x característico é consequência do processo de ionização ou excitação. Ele não pode ser confundido com o processo, tá bom? E o mais importante, a probabilidade de ocorrer o efeito é com Z elevado à quarta e é inverso com a energia, ou seja, quanto menor a energia, melhor a chance de ocorrer a absorção. Então, os raios-x característicos, ou eletroalger, que é um outro efeito fotoelétrico com raio-x característico,
que o raio-x característico pode encontrar um elétron e liberar ele. Esse elétron que ele liberou chama elétron Auger, né? Isso eu não vou cobrar com vocês, mas é só uma curiosidade. Então, para a gente entender, primeiramente, o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a absorção. O fotoincidente desaparece. E segunda coisa mais importante, isso só pode acontecer nas camadas mais internas. Não tem como acontecer isso nas camadas mais externas. Quando for para a camada mais externa, acontece mais o espalhamento, né? E o raio-x característico é uma consequência disso. E a probabilidade é inversa com a energia, ou seja, né? Na área médica a gente trabalha com dois tipos de energia, KV e MV, certo? O KV é 1000 volts, ou keV, 1000 eletronvolts, né? E o mega é 1 milhão, ou seja, é 1000 vezes mais. Então, o efeito fotoelétrico é predominante das baixas energias, ou seja, de KV do que de MV. O que isso impacta na nossa rotina? Impacta na qualidade da imagem, como eu te falei. Se você tem absorção, você tem uma coisa chamada contraste. E contraste gera uma boa qualidade de imagem. Por isso é que os aceleradores lineares estão investindo em tubo de KV acoplado. Eles são um bracinho do lado do acelerador linear que podem girar em torno do paciente, fazendo uma tomografia ou fazendo imagens estáticas de KV. Para que se há necessidade de fazer imagem de KV na radioterapia? Para poder ter uma melhor qualidade da imagem. O efeito fotoelétrico proporciona uma melhor qualidade da imagem. Isso vem caindo nas provas de radioterapia, porque isso está associando o efeito fotoelétrico à qualidade da imagem, né? Vamos pegar um exemplo, uma região que tem gordura e osso, né? Que é praticamente o nosso corpo. O osso vai absorver mais do que a gordura. Isso vai gerar um contraste, né, na imagem, né? Você absorve mais e o outro deixa passar mais, né? A imagem que vai ser formada no filme vai gerar um contraste. E aí você vai conseguir identificar coisas na imagem. Isso quer dizer um bom contraste, uma boa qualidade da imagem. Tá certo? O espalhamento, como você vai ver mais à frente no efeito Compton, gera uma imagem borrada, sem detalhes, né? Você não consegue ver muitos detalhes. Você consegue ver mais detalhes numa imagem quando ela a predominância do efeito ali que gerou a imagem foi fotoelétrico. Quando a predominância do efeito que gera a imagem é espalhamento Compton, ou seja, espalhamento, gera uma imagem borrada. Então a radioterapia cansou de ver essas imagens borradas, porque fazia filme com MV. E não tinha muita qualidade da imagem. Conforme foi evoluindo os tratamentos e foi precisando de um posicionamento mais preciso do paciente, e com isso implica numa imagem de melhor qualidade, foi desenvolvendo esses tubos de KV acoplado para poder fazer uma imagem de melhor qualidade, de fazer tratamentos mais complexos, como radiocirurgia, que tem uma fração só, né? Entrega uma dose muito alta numa fração só. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Pessoal, estão entendendo? Sim. O que eu quero, mais importante dessa aula agora, é vocês linkar esses dois efeitos, praticamente, efeito fotoelétrico e efeito Compton, ao dia a dia de vocês, até mesmo no raio-x convencional que vocês trabalham, né? Muitos de vocês trabalham no raio-x convencional. É linkar esses efeitos no seu trabalho, tanto na radioterapia como no raio-x convencional. O efeito fotoelétrico é absorção, o fotoincidente desaparece. A absorção quer dizer melhor qualidade de imagem, né? Quando você tem uma predominância da absorção, você tem diferentes cores no filme, você consegue identificar vários tons entre o preto e o branco, né? Você consegue identificar vários tons ali e consegue uma melhor qualidade de imagem, né? Isso é o principal. Estou batendo nessa tecla que isso é o principal, tá bom? Se a gente avançar agora para o efeito Compton, esse aqui é um outro espalhamento, o Rayleigh, né? Eu vou pular esse, mas vamos para o espalhamento Compton. Esse daí é o espalhamento Compton. Vem um fotoincidente, tá vendo que a camada agora é mais externa, tá vendo aqui, ó, a camada mais externa, que predominância desse efeito. E agora o fóton não desapareceu, né? Esse aqui tá até com uma imagem um pouquinho errada. Isso aqui era para estar acontecendo aqui, né? Saiu um erro aqui no desenho.
Mas, assim, de cara aqui, a gente já vê, né, que o fóton incidente, como está dizendo aqui, não desapareceu. Ele sofreu uma mudança de direção. Uma mudança de direção chama espalhamento, certo? Então, aqui está bem clara a diferença entre um e outro. Ó. Esse é o fotoincidente. No efeito fotoelétrico, ele some e aparece esse elétron livre. No efeito quântico, o fotoincidente não desaparece. Ele interage com o elétron espalhando, mudando de direção e, mesmo assim, libera o elétron livre. Ou seja, trata-se de ionização, como eu falei com vocês. Os dois efeitos estão relacionados à ionização, mas de uma maneira diferente. Um é absorção e outro é espalhamento, né? Então, a principal diferença é que um é absorção e o outro é espalhado. E a produção de raio-x característico também ocorre aqui, apesar de ser das últimas camadas, não quer dizer que foi na última camada. Se foi na última camada, não tem o raio-x característico, mas foi na penúltima camada. Se o elétron que foi liberado foi da penúltima camada, o da última camada pode ocupar a vaga dele e emitir raio-x característico. Então, nesse processo também, cômputo, também pode ter raio-x característico. E agora aqui a probabilidade é só com Z, né? E com energias mais altas, né? Então, quer dizer, na faixa de energia que a gente usa na radioterapia, a predominância do efeito não é absorção, é espalhamento. O que isso gera? Gera uma imagem mais pobre, uma imagem borrada, sem detalhes. Fica tudo cinza, né? Fica difícil você enxergar alguma coisa na imagem. Eu já vi várias imagens de radioterapia, hoje já estou com o olho mais treinado, mas se você for ver as primeiras vezes, você não vai conseguir enxergar nada, né? Então, já numa imagem de KV, você já vai conseguir enxergar uma boa qualidade da imagem, um bom contraste, tá certo? Isso são os dois efeitos principais que a gente vai estudar. Cômputo e fotoelétrico, né? O cômputo é espalhamento, o fotoelétrico é absorção. Alguém tem alguma dúvida com relação a esses dois efeitos? Então, vamos para frente. A gente agora vai ver o terceiro efeito. Oi, pode falar. Eu só achei esse desenho meio confuso, porque tem uma cobrinha tá deitada, tá na horizontal. Esse é o incidente. Essa cobrinha aqui quer dizer a energia que está vindo incidente, tá? Na horizontal. Isso. E essa daqui é a espalhada, que foi espalhada com a interação com o elétron, né? Com o átomo. Diagonal. Isso. Ele interage com o átomo, espalha e libera um elétron livre. Então, trata-se... Mas aí vem duas forças para liberar esse elétron? Não, ele gastou parte da energia dele para liberar o elétron. Ele não perdeu toda a energia. A absorção significa que ele perdeu toda a energia dele, que é o efeito fotoelétrico. No efeito cômputo, o que aconteceu? Ele cedeu parte de sua energia. E como a energia está associada a... Quando ele perde parte de sua energia, ele muda de direção, certo? Então, ó, ele veio e mudou a direção dele. Esse aqui seria o espalhado, tá vendo? Ó, que está saindo. Está em inglês aqui. Ele está saindo e esse está um incidente. E esse daqui, o que está saindo, é uma energia pouco menor do que a incidente. Essa energia foi transferida para quem? Para o elétron que foi injetado. Isso é o espalhamento, certo? Uhum. É isso que está mostrando no desenho. Ficou mais claro agora? Essa cobrinha aqui é o incidente. E essa outra cobrinha aqui em outra direção é o espalhado, que foi em outra direção mesmo. E aí, essa aqui tem uma energia maior do que a espalhada. A diferença dessa energia foi transferida para o elétron que saiu. Então o elétron saiu e não foi para na outra camada, é esse? Não, isso tudo é ionização. A gente está falando só de ionização. Se ele for para uma outra camada, é excitação. Aí não é esse processo que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo fotoelétrico e cômputo, que são exemplos de ionização. São dois tipos diferentes que o fóton pode ionizar. Então, você tem um fóton, que pode ser raio-x ou raios gama, vindo, tá vendo aqui, ó? O mouse, ele está vindo. Ao interagir aqui com o átomo, ele muda de direção. Se ele mudou de direção, é espalhamento. E aí transfere parte da energia para cá. Se for do seu efeito fotoelétrico, ele seria totalmente absorvido. Ou seja, toda a energia dele foi absorvida.
e jogar e liberada para o elétron sair. Tem como tu voltar lá no outro, professor, só para mostrar a diferença? Vamos mostrar aqui no outro, ó. O efeito fotoelétrico, tá vendo? Ó, esse é a energia incidente, o fotoincidente, o raio-x, o raio gama incidente. Incidiu na matéria que é o átomo, né? Aí, olha lá, ele sumiu, você não está vendo mais o fóton. Sumiu, tá vendo? Não tem mais nada aqui, nessa região, foi sumido. E aí toda a energia foi usada para liberar isso aqui. Então, esse é um processo de ionização, conhecido como fotoelétrico, efeito fotoelétrico. Certo? Se a gente avança agora para o efeito Compton, né? Que é esse que vai começar aqui agora. Aí vem o fotoincidente de novo na matéria. Só que agora ele não some, ele é espalhado, ele muda de direção. Olha a direção dele, mudou. Mudou de direção, ele saiu com uma energia menor do que entrou, e essa diferença de energia de que ele entrou do que ele saiu foi transferida aqui para o elétron. E ele saiu com uma energia aqui. Então, professor, os dois acontecem na camada mais interna? Não. Esse final exemplo aqui saiu errado, né? Quando a gente, às vezes, passa para o PowerPoint, tem alguns errinhos. O efeito Compton acontece nas últimas camadas e o efeito fotoelétrico das primeiras. Então, esse desenho era para estar aqui nessa segunda camada aqui, ó. É só você imaginar ele aqui, né? Vou tentar colocar ele aqui agora. Mas ele era para estar aqui na segunda camada, né? Esse aqui, ó, né? Ele era para estar ocorrendo aqui. É porque tá linkado o desenho, não vou conseguir mexer agora. Mas só saiu um errinho aqui na imagem, que você está vendo aqui, onde que está isso aqui tinha que estar aqui, né? Na última camada, tá bom? Foi só... Essa cobrinha... Oi, não ouvi. Pode falar. Então, essa cobrinha que ela falou é um fóton Isso. de raio-x ou raio gama, que interage com a matéria. Quando ela acontece de retirar o elétron da camada mais interna, que é o efeito fotoelétrico, e tirar o elétron e expulsar ele para fora da camada... É para fora do átomo. Pode falar assim, para fora do átomo, né? Isso. Ele sai da camada interna, vai para fora do átomo, e aí acontece o efeito fotoelétrico, que é na figura anterior, exatamente. Quando ele incide na camada mais interna... Mais externa agora. Mais externa. Expulsa o elétron. Expulsa esse átomo. E gera ainda mais... Ele perde energia, mas continua... Isso, mudando de direção e continua. Ele muda de direção, mas continua. Aí isso caracteriza espalhamento, porque ele mudou de direção. Espalhamento é alguma coisa bater e espalhar, ou seja, mudar a direção, né? Então, essa cobrinha é o fóton de raio-x ou gama. Então, ele incide, só que aqui está errado, é na camada mais externa. Ele incide na camada mais externa e espalha, muda de direção. Sempre liberando o elétron do átomo. O elétron sai, isso é ionização. O outro vai incidir exatamente aqui na camada mais interna e vai sumir, vai ser absorvido. E a energia dele que foi absorvida também é usada para liberar o elétron. Então ele vai receber o fóton, o elétron vai receber o fóton. Aí, quando ele recebe o fóton, ele faz um espalhamento, certo? Da energia dele. Então, é isso? Verdade, pode acontecer isso. Tudo pode acontecer, né? Existem essas probabilidades de acontecer. Isso tudo, ver se eu entendi. Isso tudo é probabilidade de acontecer. Você está vendo aqui, ó? Cada um tem uma probabilidade maior de acontecer. Esse aqui, a probabilidade dele é com o número atômico, quanto mais elevado, maior, né? O outro é com o número atômico muito grande, muito elevado também, absorve mais, e com o inverso da energia, ou seja, com a energia baixa, né? Aí a gente pode dizer que existe a probabilidade maior para acontecer. Então, vamos resumir para vocês entenderem. O efeito fotoelétrico
Na verdade, assim, o que é a interação da radiação com a matéria? É jogar a radiação no ar. O átomo representa a matéria, só para vocês entenderem o desenho. O átomo representa a matéria. Toda a matéria é formada de átomo, né? O átomo representa a matéria. Essa cobrinha representa a radiação que vai interagir com a matéria, né? Por isso que a aula chama interação da radiação com a matéria. Essa cobrinha representa o fóton de raio-x ou raios gama. Que é um fóton? Ele transporta energia. É a energia que a gente está falando, né? Energia de um raio-x ou raio gama, que está sendo transportada aqui. E o átomo representa a matéria. Então, esse assunto que a gente está estudando é o quê? Interação da radiação, que é essa cobrinha, com a matéria, que é o átomo. Aí, o que pode acontecer? Presta atenção, pode acontecer. Pode acontecer o efeito fotoelétrico, efeito Compton e efeito de produção de pares. Agora, quando que acontece um? Quando que acontece o outro? Quando que acontece o outro? Tem as probabilidades para dizer que é mais provável de acontecer nessa situação, nessa outra é mais provável de acontecer esse, entendeu? Então, vamos entender agora o efeito fotoelétrico de novo, né? Vamos voltar aqui. O efeito fotoelétrico, então, ó, a minhoquinha aqui, que é a radiação, vai interagir com o átomo, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Com o átomo, que é a matéria, e ela vai ser totalmente absorvida, ou seja, vai desaparecer. E para onde é que foi essa energia que era do fotoincidente? Foi jogada para o átomo, para o elétron, desculpa. Foi jogada para o elétron que sai. Então, uma energia grande, ele sai, né? Esse é o efeito fotoelétrico, tá? Agora, qual é a diferença dele para o outro? Tá acontecendo... Peraí. O fóton, então, eu botei assim, o fóton interage com o átomo e será absorvida. Ele vai ser absorvida pelo átomo. E aí o átomo joga essa energia que recebeu cuspindo um elétron, né? Liberando um elétron das camadas mais internas. Né? O elétron que é liberado das camadas mais internas, né? É esse processo aí. E aí, se a gente for ver agora o que compete com ele, o que é o efeito Compton, né? Você tem o átomo, vem a radiação, né? Que foi incidente, ou seja, a interação dessa minhoquinha com a matéria que é o átomo. Então, aí, nesse caso, ele não é absorvido totalmente. Uma parte da energia é absorvida e ele continua mudando de direção, ó, ele continua, né? Aí ele continua aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele continuou mudando de direção. Só que essa energia que eu chamei de E' aqui é menor do que essa aqui. E a diferença dessas duas foi usada também para liberar esse elétron, ou seja, para cuspir esse elétron aqui que está saindo. Então tem uma diferença bem clara entre as duas. Esse efeito chama espalhamento, quando o fóton bate, muda a direção. O outro, quando o fóton bate e some, desaparece, é absorção, né? Então, temos esses dois efeitos que podem acontecer quando a radiação interage com a matéria. Pode acontecer esses dois, e na faixa de energia que a gente trabalha no hospital, basicamente são esses dois. Não tem muita produção de pares. Eu vou explicar para vocês produção de pares, mas não tem muita produção de pares na radioterapia. É basicamente esses dois que a gente estuda, né? Então, resumindo, o elétron recebe o fóton, certo? Isso. O átomo, na verdade, a gente fala que é o átomo que recebe o fóton, né? Mas tudo bem. O átomo recebe o fóton, né? O átomo é a matéria e o fóton é a radiação, né? Tá. O átomo recebe o fóton e... E pode... O fóton pode desaparecer ou espalhar. Só tem essas duas opções. Basicamente, só tem essas duas opções para a gente na radioterapia. O fóton pode desaparecer... Ele desaparece ou espalha, né? Se ele desaparece, é efeito fotoelétrico. E sempre há um elétron liberado. Se ele espalha, também há um elétron liberado. Só que ele mudou de direção, ele continua saindo, né? Numa outra direção. O outro não sai, ele é absorvido, né? Certo? Mas ele continua na camada? Não, o elétron foi embora. O elétron que era da camada, ele foi embora, ele saiu, né? Deixou uma vaga aqui. Não, quando ele espalha.
O fóton não. O fóton ele não era do átomo, né? Ele bateu ali e mudou a direção e saiu, tá? Tá, então o que muda a direção é o elétron. É o fóton, que mudou a direção do fóton. Isso quer dizer espalhamento. O fóton é que foi espalhado. Ó. A minhoquinha é o fóton, foi espalhado. Tá. E o elétron? Esse verdinho aqui que foi liberado, deixou a vaga dele ali. Tá? Esse é o efeito Compton. E tem o outro que não tem essa minhoquinha aqui espalhada, ela desapareceu. Né? Ambos têm esse verdinho saindo, que é o elétron, né? E a consequência disso, como ele deixa a vaga, é o raio-x característico. Que até foi um rapaz que me perguntou de manhã, estava confundindo, mas esse efeito é a ionização, você vendo? O elétron saiu. Aí a vaga que ele deixou, que vai ser ocupada por um outro elétron de camadas mais afastadas que vão vir ocupar, aí chama-se raio-x característico, né? Que é uma consequência desse primeiro efeito que foi a ionização. Professor, é que travou aqui, só para acompanhar meu raciocínio para ver se é isso mesmo. No caso, o átomo recebe o fóton, que ele pode sumir, que isso, no caso, é o efeito fotoelétrico. E se caso espalhar ou mudar de direção, é o efeito Compton. Isso. Beleza. Obrigada. Sendo que espalhar ou mudar de direção é a mesma coisa, tá? E desaparecer e absorção é a mesma coisa também. Tá bom. Obrigada. Só me tirar a dúvida aí. Pode falar. Essa absorção ela é feita pelo átomo? Isso, que o átomo é que tem estrutura. Na verdade, a gente sempre fala o átomo, porque o átomo é que tem estrutura para absorver o fóton. O elétron não tem, né? Então, o átomo é que tem a estrutura para absorver o fóton ou para espalhar o fóton, né? E a consequência da energia liberada ali é jogada para o elétron. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele é jogado para o elétron, aí mesmo ele muda de camada. Isso. Né? E pode, inclusive, esse efeito pode até fazer ele mudar de camada, só que a gente não está estudando isso, né? Se ele mudar de camada, não vai ser ionização, vai ser excitação, né? Dependendo dessa energia aqui, ele não vai ser livre, né? Como a gente já viu. Ele vai para uma outra camada. Aí quando não. Mas isso não quando não tem essa absorção. Isso não tem. Isso chama-se. Quando não tem essa absorção, ele só bate e muda de. Entendi. Essa excitação, esse processo aqui pode resultar numa excitação, o elétron não sair, ele vir para outra camada. Só que isso não interessa para a gente, o que interessa para a gente é estudar a ionização, né? Então, quando ocorre ionização, esse efeito que a gente está aqui chama Compton. Quando ocorre ionização, quando ele é absorvido, chama-se fotoelétrico. Mas o fóton pode incidir e não causar ionização, como a gente já viu, se a energia dele for baixa, né? O elétron só vai para outro nível e causa excitação só, tá? E aí, os dois métodos, tanto na excitação como na ionização, gera raio-x característico, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Show, beleza. Bom, gente, esse assunto é para ser discutido mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí, tá? Que, em tese, vocês deveriam de ver isso em qualquer formação de vocês, mas não é bem explicado isso, né? Então, eu estou aqui para ajudar vocês aí. Se vocês precisarem aí tirar dúvida, pode tirar, tá? A ideia é essa. Aí eu quero trazer essa discussão. Eu só quero trazer essa discussão para a nossa realidade também, tá? Esse gráfico aí só está errado aí onde ele é na camada mais externa, né? Exatamente. Que sai um errinho aqui. Até peço desculpa para vocês. Esse aqui, tá vendo? Você consegue ver o movimento da setinha aí? Vocês conseguem ver o movimento da setinha do mouse? Não. Não? Não. Então, tá vendo? Onde que tá aqui? Tem duas camadas, né? Seria esse. Apareceu, né? Esse aqui teria que vir para cá, ó, tá vendo? Esse daqui teria que vir para cá, tá? Porque aqui o efeito Compton é a camada mais externa. Então, isso aqui teria que estar vindo para cá. Engraçado que aqui, inicialmente, ele estava na camada mais externa. Aqui, na hora de transpor para essa figura, saiu errado. Mas, assim, guarda isso também, que o efeito Compton é da camada mais externa e o efeito fotoelétrico... Então, sempre quando
o átomo absorve o cômputo, ele joga para o que está mais próximo dele, que é o das camadas mais internas. Então, o espalhamento, quando ocorre espalhamento, os elétrons liberados são os das camadas mais externas. Então, é só lembrar isso. Quando tem absorção, quando o fóton desaparece, o elétron liberado é o da camada mais interna. Quando tem o espalhamento, que ele muda de direção, né? O elétron liberado são das camadas mais externas. Então, o elétron liberado não seria desse aqui, seria praticamente esse aqui, ó, né? Que seria liberado. Esse aqui da camada mais externa que seria liberado. Professor, Só uma dúvida. Esses dois efeitos, eles ocorrem juntos? Então, eles podem ocorrer, inclusive, ao mesmo tempo, né? Que um feixe, quando a gente trata um paciente, por exemplo, tem milhões de fótons ali, certo? Isso que a gente está vendo aqui é para um fóton. Lembra bem isso, é um fóton. Essa minhoquinha aqui representa um fóton. Num feixe real de tratamento, de radiação, tem, sei lá, não tem como a gente contar, né? Tem milhões de fótons, entendeu? Então, pode estar acontecendo cômputo e fotoelétrico, sendo que acontece um predominante ao outro, ou seja, um acontece muito mais do que o outro. Um acontece muito mais do que o outro. É isso que a gente vai discutir agora. Um acontece muito mais do que o outro, tá certo? Quando é que isso acontece? Aí vem essa questão aqui das probabilidades. Então, vamos prestar atenção nisso agora. Quando a energia for da ordem de kV, ou seja, keV, a gente não pode falar energia kV, mas acaba já aceitando esse termo. Quando for da ordem de kV ali, que é o que usa para a formação de imagem, a predominância, ou seja, a maioria dos fótons ali vão fazer efeito fotoelétrico. Certo? Não quer dizer que não tem espalhamento. Tem, mas a maioria vai ser efeito fotoelétrico. Agora, quando a gente vai para a energia da radioterapia, que é mega, né? 1000 vezes maior, a predominância ali é do espalhamento cômputo, tem pouca absorção. E o que isso impacta no nosso dia a dia? A gente usa isso para fazer imagem, certo? A gente usa isso para fazer imagem. A imagem com kV tem absorção. Se tem absorção, você tem uma área absorvendo mais e outra absorvendo menos. Isso gera contraste. E aí a gente consegue ver coisas na imagem, né? É para isso que é feita a imagem, para a gente enxergar diferentes cores lá. E a absorção serve para isso. Então, ou seja, na faixa de kV, você tem uma imagem de melhor qualidade. É isso que você tem que guardar. Na faixa de MV, você tem uma imagem de pior qualidade, que é tudo borrado. Praticamente tudo está na mesma cor. Você não consegue diferenciar bem um osso de uma região que era gordura, por exemplo. Já no KV, você consegue ver bem. O osso fica branco e a gordura fica mais preta. Você consegue ver bem. No espalhamento, fica tudo branco, o osso e a gordura. Aí você não consegue identificar nada quase. E para a radioterapia de hoje, isso é inaceitável agora, né? A gente quer um posicionamento melhor, a gente quer uma imagem de melhor qualidade. Por isso que os aceleradores lineares estão investindo num tubo de kV. A minha próxima aula com vocês vai ser sobre as máquinas, né? Aí eu vou falar bem sobre um acelerador linear com vocês, e aí a gente vai ver bem essa questão aí da imagem de novo, que os aceleradores com esse tubinho de kV, além de produzir imagem para tratamento MV, além de produzir radiação MV para tratamento, ele produz também radiação KV só para fazer imagem. Ele tem um tubo acoplado. A gente, se a pandemia dá uma trégua aí para a gente vai fazer uma visita lá no INCA, que aí vocês vão ver a máquina lá que tem esse tubo de KV acoplado, que eu vou mostrar isso lá pessoalmente para vocês também, tá bom? Mas a ideia... Professor, eu estava escrevendo. Oi? Eu estava escrevendo aqui, acho que eu me perdi um pouco. Quando a energia for de ordem de kV, a predominância do fóton o efeito é fotoelétrico. Interagir por efeito fotoelétrico. Ah, tá. E o efeito Compton? É o MV, que é da radioterapia. Você sabe que a radioterapia usa MV, né? A energia de MV, sim, a predominância de interação dos fótons ali é por efeito Compton.
Eu tenho um gráficozinho aqui que mostra isso, ó. Esse gráficozinho aqui mostra isso, tá vendo? Essa primeira faixa de energia aqui, que está ponto alguma coisa numa escala de MeV, isso significa keV. Olha aqui, o fotoelétrico domina, o efeito fotoelétrico domina. Aí já nessa região aqui de 1 até 5, 10 MeV, o efeito dominante é quem? Cômpito. O efeito produção de pares só domina lá para 50, isso não é mais usado em radioterapia, né? Então, radioterapia, a gente usa tubo de KV para produzir imagem, a gente tem isso aqui, efeito fotoelétrico. E efeito cômpito, que é a energia nossa de usar tratamento, né? Então, temos essas duas predominâncias aqui, ó, MV, efeito cômpito, KV, predominância, efeito fotoelétrico. Aí, para encerrar esse assunto, né, a gente tem a questão da produção de pares, né? Produção de pares é um pouquinho meio viagem, né? Mas ela é o efeito da aniquilação ao contrário, né? A aniquilação, o pósitron encontra o elétron e produz radiação, que a gente até falou isso, isso é o princípio do PET. Você toma um fármacozinho que emite um beta mais, ele encontra um elétron do corpo, né? Somente ali onde está o tumor, onde que foi captado, e aí emite radiação que é usada para produzir a imagem. A produção de pares é o contrário. A radiação incidente produz um par, elétron e próton. Por isso que é a produção de par. Ela vem, tá vendo aqui, ó? A radiação vem, passa muito próximo do núcleo. Isso acontece quando tem um núcleo muito pesado, né? Ela passa muito próximo do núcleo e produz o par, ó. Pósitron, tá vendo aqui, ó? Pósitron amarelinho e o elétron verde. Isso só foi possível depois que Einstein estabeleceu a famosa equação dele, ó, MC2, né? Que massa e energia estão relacionados. Então, você está vendo aqui, energia virando massa. Na verdade, é isso que você está vendo. Energia virando massa. Ó. Energia, que é a radiação aqui, virando massa, que é o elétron e o pósitron. E o contrário também. E o contrário também ocorre. Ó. Se o elétron encontrar esse pósitron, volta a virar isso aqui de novo. Só na camada mais interna, né? Isso tem que correr próximo do núcleo, da camada mais interna. E se você for ver, isso também é absorção. O fotoincidente some e aparecem esses dois aqui, ó. Aí, pela famosa equação de Einstein, uma partícula dessa só existe na natureza. Se você for fazer MC2, vai dar 511 keV para cada um. 511 keV para cada um dá 1022 MeVs. Dá 1022 keV, né? Que dá 1.022 MeVs. Essa é a energia mínima para ocorrer esse efeito. Ou seja, se você estiver trabalhando com KV, nunca você vai ter produção de pares. Nunca. Porque para produzir pares, você precisa ter uma energia mínima para produzir esses dois caras aqui. Esse cara aqui é 511 keV. E esse cara é 511 keV. Então, no mínimo, para você produzir esses dois, você precisa dessa energia aqui, ó, de 2 vezes ele, que é 1,022 MeVs. Guarda esse número aí, 1,022 MeVs. Ou 1022 keV, né? É a energia mínima para isso ocorrer. E isso não ocorre na faixa do KV. Então, na faixa do KV, a gente pode dizer que a predominância fotoelétrica ocorre muito pouco espalhamento cômpito e não ocorre produção de pares, né? A gente pode dizer que até na radioterapia, no tratamento, praticamente não ocorre produção de pares porque a gente é feito de material de baixo Z. A gente é feito de carbono e hidrogênio. Então, para ocorrer a produção de pares, precisa de um Z alto, né? Ó, Z ao quadrado. Precisa de um elemento com número atômico alto, tipo chumbo, né? Então, no paciente, praticamente não ocorre a produção de pares, né? Mesmo com energia... Eu não entendi. Pode falar. Eu não entendi. O fóton, ele incide no elétron da camada mais interna, e aí depois depois que ele interage com o elétron, o que acontece? Então, você tem que entender assim, quando o fóton interage, ele nunca interage com o elétron, é sempre com o átomo, né? Com a matéria que é o átomo. Com o átomo. Então, ele interagindo com o átomo, o que acontece aqui na produção de pares? Como ele está muito próximo do núcleo, que é camadas bem internas, né?
a gente não pode nem dizer camadas internas nesse caso, a gente pode dizer núcleo mesmo, né? Quando a radiação passa muito próximo do núcleo, ela desaparece e aparece essas duas coisas aqui, ó, pósitron e elétron. É um pouco estranho, mas isso acontece. A radiação some, ela desaparece. Então, Isso quando ela está bem próximo do núcleo. Ele não interage com Ele está interagindo com a matéria, mas quando ele passa bem próximo do núcleo, né? Quando ele está passando próximo do núcleo, aí ele pode sumir e virar esses dois, ou ele pode ser absorvido e emitir o efeito fotoelétrico, né? Emitir só o elétron aqui, que estava aqui, né? Isso pode acontecer. E quando é que pode acontecer um ou outro? A produção de pares depende desse núcleo ser muito elevado, ou seja, se for um núcleo baixinho, provavelmente só vai acontecer efeito fotoelétrico, não vai acontecer a produção de pares. Agora, se for um núcleo muito alto, tipo igual de chumbo, aí pode acontecer efeito fotoelétrico e produção de pares, né? Entendeu? Mas ele não interage com o elétron. Não, esse caso aqui não. Ele passa muito próximo do núcleo. Só passa perto do Ele não interage com nenhum elétron, ele não interage com nenhum elétron da camada ali, acontece nada com eles. Esses dois aqui surgiram do nada, ou seja, dessa radiação que se transformou em matéria. Essa radiação se transformou nele. Ou seja, não foi nenhum elétron que está aqui, não, das camadas, não. Produção de pares, né, os elétrons que aparecem, não é nenhum elétron da camada, não. Não deixa de ser um efeito de ionização, porque tem um elétron livre que aparece aqui, mas esse elétron livre não é do átomo, ele foi gerado, ele foi transformado, a energia, né? Essa energia foi transformada nesses dois. Não teve nenhum elétron que saiu aqui das camadas, não. Então, quando o fóton passa perto do núcleo, é gerada uma energia que vai transformar em prótons e elétrons. Né? Quando ele passa muito próximo do núcleo, em vez do átomo liberar um elétron da camada interna, essa energia ela pode se transformar em um pósitron e um elétron, né? Pode acontecer isso. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Professor? Esse é um processo bem estranho, né? Quase a gente não precisa falar dele na radioterapia, mas só para você... Esse aqui vai ficar mais como curiosidade para vocês, né? Mas o efeito cômputo, o efeito fotoelétrico está acontecendo o tempo todo, inclusive nas imagens que a gente está produzindo. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente faz um filme, aquilo ali é a interação da radiação com a matéria. Aí tem um filme de qualidade boa, qualidade ruim, tem a ver com a interação da radiação com a matéria. Tem a ver com o efeito fotoelétrico e o efeito cômputo. Então, vou bater nessa tecla com vocês, que isso que é importante. Tá bom? Professor, não me ouve? Oi, pode falar. Estou ouvindo. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. Quando você fala em fóton, é porque ele é o menor pacote de energia. Então, ele está entrando... Ele é um pacote de energia. Ele é um pacote de energia que está viajando, né? Não é elétron. É um pacote de energia, é um fóton. Então, ele está entrando no átomo. Com a matéria, ou seja, que é tudo átomo. Está entrando no átomo, passando perto do núcleo, que tem uma interação energética com ele. E é essa interação que vai fazer com que ele se transforme em matéria, que são os elétrons. Duas matérias, isso aí. Né? E aí ele gera um par dele mesmo. Né? Vai aparecer o elétron e o fantasma do elétron, que é ele invertido. Exatamente. Beleza. Isso é bem estranho, né? Tanto é que Einstein demorou para acreditar nisso, né? Mas isso é bem estranho. Isso não foi desenvolvido por Einstein. Ele desenvolveu a teoria da relatividade. Mas transformou a energia em matéria. Então, ele desenvolveu isso. Mas ele aí a física quântica, né, usou isso também no modo micro, que é o que a gente está estudando aqui. E ele não acreditava, ele ficou meio espantado como a teoria dele avançou, né, para a área micro, que aí virou física quântica. Quando estuda a área micro é física quântica, né? Então a gente está estudando aqui o átomo e o fóton, isso é física quântica, né? Então é bem estranho o que acontece no mundo subatômico, né? São efeitos bem estranhos. Esse aqui, a radiação sumiu e virou massa, ó, virou massa.
Isso é bem estranho, realmente, mas acontece. Tanto é que acontece que o exame do PET usa o contrário. Quando o pósitron encontra o elétron, volta a virar essa radiação de novo. Então, se existe a aniquilação, né, que é usada no PET, existe a produção de pares, que é o contrário. Se existe um lado, existe o outro também, né? Então, esse é apenas um outro lado. Certo? Nesse caso aqui, gerou a produção de pares, e no outro, os pares vão se aniquilar. Aí, qual é a diferença dessa por efeito fotoelétrico, por exemplo? Que ambos o fóton sumiu, né? O efeito fotoelétrico, um elétron da camada que foi liberado. Aqui não tem elétron da camada nenhum. A própria radiação virou o pósitron e virou o elétron, porque ela interagiu com o núcleo. Trocou energia ali com o núcleo e virou isso. O núcleo absorveu o recuo e saíram esses dois aí. Certo? O efeito fotoelétrico não, foi um elétron da camada mais interna que foi liberado. Aqui não, ó. Os elétrons continuam os mesmos, 2 e 2, 2 e 4, ó. Tá vendo? Lá... E isso quando tem um núcleo muito pesado, né, que você falou. Exatamente. Quando tem um núcleo muito pesado, aumenta a probabilidade de ocorrer esse efeito aí. Porque na mecânica quântica, na física quântica, né, a gente fala tudo em probabilidade, né? Existe a probabilidade de ocorrer isso quando o Z for muito elevado. Então, esses são os 3 efeitos que eu falei que a gente ia estudar agora à tarde, né? Só para terminar esse assunto teórico, tem as consequências disso na radioterapia. Além da imagem que eu falei para vocês, eu queria trazer isso para uma outra consequência também. Não sei se vocês já ouviram falar de cálculo de blindagem. Já ouviram falar? Não. Então, cálculo de blindagem é o seguinte. Você sabe que a radiação está ocorrendo dentro da sala, né? E quem está operando a máquina lá do lado de fora da sala não pode receber radiação, que é um trabalhador, né? Tem os limites da CENEM. A gente vai ter essa aula de radioproteção também. Tem os limites da CENEM, que tem que ser respeitado. Para isso, como é que você faz a radiação da fonte dentro da sala? Não dá uma dose muito alta nos trabalhadores. Você tem que botar uma espessura na parede que vai blindar, né, essa radiação para deixar um nível lá fora para o trabalhador mais seguro, não é isso? Vocês entendem isso? Sim. Precisa fazer um cálculo de espessura das paredes para poder respeitar o limite da CENEM para o trabalhador? Sim. Então, esse cálculo é feito numa coisa chamada camada semi-redutora. São conceitos que vocês precisam conhecer também. Camada semi-redutora. Isso está na lista de exercícios que eu passei para vocês. Camada semi-redutora, é o que a gente vai ver agora aqui. Porque, por exemplo, quando a radiação passa pela parede, vocês estão vendo o desenhozinho aqui, ó. Quando a radiação, que são essas setinhas aqui, cada uma setinha dessa pode ser entendido como um fóton. Quando a radiação está vindo, ela passa pela parede. O que está acontecendo na parede? Está acontecendo efeito fotoelétrico, efeito cômputo, basicamente. Está vendo? Ó, os fótons espalhados aqui, ó. Uhum. Espalharam esse efeito cômputo. Outros foram absorvidos, aí sai menos do outro lado. Entra um número grande de fótons e do outro lado da parede sai um número pequeno de fótons. Esse número pequeno de fótons também baixa a dose, né? Quanto maior o número de fótons, maior a dose. Então, o que a parede faz? Né? Ela faz reduzir o número de fótons. Esse fenômeno chama atenuação. Isso também vocês têm que conhecer. Esse fenômeno chama atenuação, que é retiradas de fótons do feixe. Ou seja, entram 5 fótons e saem 2. Os outros 3, por exemplo, foram retirados por efeito fotoelétrico, efeito cômputo, né? Que mudaram a direção do feixe, ou foram absorvidos, né? Então, esse fenômeno chama atenuação. É isso que a gente usa como princípio para fazer os cálculos da barreira da sala. Isso tem a ver com vocês, né, que vão trabalhar. Geralmente, quem faz esse cálculo é a gente da física, né? A gente faz esse cálculo Professor. da espessura da parede para atenuar esses fótons, tá certo? Pode falar. A atenuação é a redução dos fótons que são recebidos na sala, né?
Isso, exatamente. Ah. Você tem a parte inferior da sala, não tem? Que é essa daqui que eu estou mostrando aqui com o mouse. Ó. Então, nessa parte inferior aqui, chegam 5. Aí, quando ela atravessa toda a espessura da parede, vai sair do outro lado um número bem menor. Então, essa retirada de fóton chama-se atenuação. Como é que se dá esse processo? A gente acabou de estudar. Por efeito fotoelétrico, por efeito Compton, tem essa redução de fótons, né? E aí, com o número reduzido de fótons, a dose do lado de fora fica bem menor. Entendido? Ok. E aí, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quanto de camada a gente vai colocar na parede para reduzir a metade, por exemplo, de uma radiação. Isso chama-se camada semiredutora. É qual a espessura de material que eu tenho que colocar para reduzir o número de fótons à metade. O número de fótons, na verdade, chama intensidade, né? Quanto mais número de fótons tiver, maior a intensidade do feixe. Esse izinho que aparece aqui chama de intensidade, né? Então, o que você reduz é a intensidade do feixe. Você tira fótons, né? Se você tira fótons, você reduz a intensidade. Então, nós retiramos por esses processos que estão escritos aí. Então, aqui está o gráfico disso, né? Você tem uma quantidade, uma intensidade inicial, ou seja, o número de fótons inicial. Após uma camada semiredutora, na verdade, você tem que gravar essa sigla em inglês, que a gente usa muito essa sigla, HVL. Isso quer dizer camada semiredutora do português, né? Mas as siglas na radioterapia, no nosso meio, são sempre em inglês, né? Então, a gente usa muito a sigla HVL, quer dizer camada semiredutora. Então, após essa espessura aqui, ó, de uma camada semiredutora, a intensidade caiu à metade. Ó. É tipo como se fosse a meia-vida, só que meia-vida é tempo, né? Em relação ao decaimento radioativo. A camada semiredutora é a espessura de material que reduz a intensidade do feixe à metade. Então, tem essa pergunta lá. Eu já estou dando a resposta aqui para vocês, né? Ó, a camada semiredutora é uma espessura de um material que vai reduzir a intensidade à metade. Repete devagar, por favor, a espessura de uma. Só um minutinho que eu vou carregar, pegar um carregador aqui que está acabando. Show. É a espessura de um material que reduz a intensidade pela metade. Material. Que reduz a intensidade à metade. Reduz. A intensidade à metade? É, a intensidade ou o número pela de metade. fótons. Você pode entender assim, intensidade é igual ao número de fótons. Então, se eu falo assim, reduzir a intensidade à metade, é reduzir o número de fótons à metade, tá? É uma espessura de material que reduz a intensidade ou o número de fótons à metade. E aí, com isso, a gente termina a parte teórica aqui do nosso estudo, né? Tem alguma dúvida? Que aí a gente vai para os exercícios, a gente começa a ver os exercícios dessa aula, que eu já tinha passado para vocês, tá? Basicamente, é isso que a gente precisa conhecer. A gente está chegando bem aqui às 3 horas, então a gente tem 1 hora aí para corrigir os exercícios. Vocês estão enxergando o exercício aí na tela? Professor. Oi. Eu estou com dificuldade de entrar no nosso e-mail, eu não tinha visto esses exercícios. Não estou mais conseguindo entrar lá. Era para ter enviado... Posso mandar também lá do grupo, como eu já mandei. Eu já mandei essa lista lá no grupo. Eu vi lá hoje. Porque também. Posso mandar por e-mail. Eu vi lá hoje porque foi comentado e consegui baixar. Mas no dia da aula. E aí minha preocupação era para ter feito enviado, não? Não esquenta não com isso não.
Era para ter feito e me enviado, mas assim, é como a gente estava na época da pandemia sem aula, né? Mas assim, a ideia principal é vocês entenderem o que está no exercício. Esse é o primeiro ponto. A gente quer que vocês entendam o que está no exercício. Ok. E aí, depois eu vou ver atividades para você valendo ponto, né? Quem entregou está valendo ponto. Não vou tirar ponto de quem entregou. Mas você não vai ser prejudicado por causa disso. Vai ter outras oportunidades de entregar trabalho e de fazer trabalhos, tá bom? Eu não sabia que era para te entregar, professor. Não, mas não tem problema. Tá. Não tem problema não, tá? O que eu quero primeiro é que vocês entendam. Aí depois eu vou ver um trabalho mais amplo para valer nota, uma provinha assim simples, coisas desse tipo, sem muitos problemas. O principal é vocês irem entendendo, tirando dúvida aqui comigo. Os exercícios agora estão aqui para a gente reforçar essa aula que eu acabei de dar para vocês. Vocês estão conseguindo ver a lista de exercícios aí na tela? Sim, perfeito. Sim. Então, vamos lá. A gente tem quantos exercícios, né? A gente temos aí... acho que 11 exercícios. 11 exercícios. Temos 11 exercícios. O primeiro exercício está pedindo assim, explica os seguintes processos. Aqueles processos que a gente falou quando a radiação interage com a matéria. Excitação, ionização e ativação. Vamos lá. Novamente, vocês estão vendo que por repetição vocês vão acabar entendendo isso aí. A ideia é repetir várias vezes para vocês entenderem as principais coisas, né? Então, quando a radiação, né, o raio-x ou raio gama, ele é jogado na matéria para interagir, o que pode acontecer lá na matéria? A matéria, em nível subatômico, é o átomo, né? O que pode acontecer? Ionização. Ionização, excitação e ativação, correto? Isso. Aí aqui está pedindo para você explicar esses três. Então, vamos lá. Excitação é quando recebe energia e o elétron vai para um nível acima, não sai do átomo, né? Ionização, ele recebe energia maior do que a sua energia de ligação e fica livre. O elétron fica livre, o outro ele vai apenas para um nível mais alto. O que vai para o nível mais alto é excitação. E o que fica livre é a ionização. Isso a gente está falando de elétrons, né, na eletrosfera. E a ativação é no núcleo. A gente está falando de transferir energia para o núcleo. Então, isso é a diferença entre os três. É isso que está pedindo para você explicar aí na letra A, B e C. Pode dar uma repetida, professor? Estou anotando aqui. Por favor. Sim. Excitação, o elétron recebe a energia, né? Do fóton incidente, da radiação incidente, e vai para um nível mais afastado, que é mais energético, né? A ionização é um processo parecido. Ele recebe energia, só que ele não vai para um nível mais afastado, mais acima. Ele se torna livre, ele sai do átomo. Ele ganha energia maior do que o do último nível do átomo. Então, ele sai do átomo. Certo? Essa é a ionização. E a ativação, transferência de energia para o núcleo, que deixa ele excitado e ele passa a emitir energia por um tempo. Ponto. Só isso. Repete a última, por favor, professor. Então, a ativação é quando transferência de energia é para o núcleo. E aí deixa ele excitado. O que ele é excitado? Ele está com um excesso de energia e aí ele emite esse excesso por um tempo, né? Pode ser um neutro que ele vai emitir, ou um beta mais, ou um alfa, né? Ou um gama também. E torna estável isso? Aí depois ele para, fica estável, depois ele para, né? Tá. Então vocês perceberam que excitação e ionização ocorreram na eletrosfera, com elétrons, né? E a ativação ocorreu no núcleo. Excitação, ele vai para o nível acima. O elétron vai para o nível acima. Recebeu energia, vai para o nível acima. Ionização, o elétron recebeu energia e fica livre.
E a ativação, a energia foi transferida para o núcleo, que emite radiação por um tempo e para. Essa é a maneira mais simples de responder. Bom, vamos para a questão 2, então. Alguma dúvida, então, nessa? Vamos para 2, né? A questão 2 é o seguinte. Ela caiu no concurso do INCA, em 2010. Fiz questão de botá-la aqui para vocês verem que isso é que está sendo cobrado. É o conceito de efeito fotoelétrico na prática. Então, olha o que foi cobrado no concurso do INCA em 2010, por exemplo. Por que não se usa grade em radioterapia durante a obtenção da imagem radiográfica, como acontece no radiodiagnóstico? Vocês sabem o que é grade? Isso é um conceito de vocês aí do radiodiagnóstico. Vocês sabem o que é grade? Segunda... É feito para espalhamento, né? É. Então, por exemplo, você começa a aumentar muito o KV, você está aumentando a radiação espalhada, né? Como estava dizendo ali para vocês. Quanto maior a energia, vai aumentando o espalhamento. E aí, para evitar um pouco isso, que o espalhamento, como vocês já entenderam, não contribui para uma boa imagem. Então, o diagnóstico, que é a imagem, não tem que usar, não quer o espalhamento, né? E a grade serve para blindar esse espalhamento. São barrinhas de chumbo que é colocada diagonalmente para pegar esses fótons que são espalhados na diagonal. Para blindar, né? Esses fótons que são espalhados na diagonal. Radiação secundária, né? Que a gente chama de radiação secundária, exatamente. O fóton espalhado, a gente chama, de um modo geral, de radiação secundária. Muito bem. Então, aí a gente quer blindar essa radiação espalhada, que a gente chama de radiação secundária, né? Para deixar só ali a primária sendo absorvida e gerando contraste na imagem, que é o que a gente quer. Só que o problema é que isso é no radiodiagnóstico, né? Só que na radioterapia, a predominância é espalhado. Se eu usar grade, eu vou diminuir ainda mais o número de fótons que chega. A formação do filme. Então, a imagem já é ruim. Se eu diminuir o número de fótons, então aí vai piorar ainda mais, entendeu? Então, na radioterapia, a gente não pode usar grade, porque a gente está fazendo um filme com a imagem de MeV, Mega Electron Volts, megavolts, né? E essa imagem já é predominante espalhado. Se eu usar o grade para tirar o espalhado, o filme já estava ruim, aí vai ficar ruim total. Vocês estão entendendo o que eu falei? Sim. Sim, mas como é que resume tudo isso? Então, é só você dizer sim. Então, eu coloquei porque elas são usadas para melhorar o contraste das imagens, absorvendo radiação secundária para alcançar o filme. Isso. E aí, a pergunta é, por que não se usa ela na radioterapia? Você ainda não respondeu essa pergunta. É para diminuir, para não espalhar por causa da... Você respondeu bem a função dela. A função dela é essa, você está certíssimo. Agora, por que ela não se usa na radioterapia? Para você responder a pergunta, primeiro você tem que entender o que é a grade. Acho que todo mundo já entendeu, porque vocês estudaram isso na formação de vocês, né? A grade, o que a colega definiu, é o conceito, por que se usa a grade, beleza. Agora, por que não se usa ela? Ela não é usada na radioterapia. Porque ela causa espalhamento. Não, ela não causa espalhamento, ela absorve radiação espalhada. Então, e aí, na radioterapia, quase 100% da radiação que chega no filme é espalhada. Se você absorver essa radiação aí, não vai chegar nada no filme. É só responder isso. Se você usar ela em radioterapia, ela vai absorver a radiação espalhada, que é predominante na radioterapia, e vai piorar a qualidade do filme, que já é ruim. É só responder isso. Então, piora a imagem do filme, facilitando... Porque assim, a imagem já é ruim, porque é feita de fótons espalhados. Se você reduzir, se você botar grade, você vai reduzir ainda mais os fótons espalhados que chegam. Praticamente só chega a foto espalhada. E a imagem é ruim por causa disso.
Aí, se você usa a grade, você vai reduzir esses focos espalhados e vai piorar ainda mais a qualidade. Entendeu? É por causa disso que não se usa, porque vai piorar ainda mais a qualidade que já é ruim. Mas aí, por que piora? Porque a predominância já é espalhada, e ela filtra espalhado. Aí já diminui o que chega de espalhado. Mas como só chega espalhado, se ela diminuir, vai piorar. Então não é usado porque piora a qualidade da imagem do filme, né? É ruim. Você tem que botar essa observação, que já é ruim. Você pode até dividir a resposta em duas. Você pode falar assim, a grade serve para isso. Tá, vamos vocês responderam. E aí ela não é usada na radioterapia porque ela vai absorver a radiação espalhada, que é predominante ali, piorando a qualidade do filme. Tem que falar a palavra predominante, que a radiação espalhada é predominante na radioterapia. Por ser usada pelo MEV, né? Isso, por causa do MEV. Por causa do MEV, a radiação predominante na radioterapia é espalhada. Aí você usa a grade, você vai ajudar a diminuir essa radiação que está chegando no filme. Só chega praticamente essa. Você usa a grade, você vai diminuir. Ou seja, você vai piorar ainda uma qualidade que já é ruim. E se for usado, uma dúvida, e se for usado o acelerador que já é com KEV, então, pode usar grave? Pode usar grade? Pode, aí poderia, mas aí a gente não usa, a gente tem esse tubo que é KV, né? A gente usa um detector especial. Só que ele já é especial, mas poderia usar grade, sim. Nesse tubo de KV poderia. Sim. Mas só que não é usado não, mas poderia, tá bom? Professor, mas a resposta resumida ficaria como aí? Né? Então, a resposta ficaria assim, ó. A grade reduz a radiação espalhada, que é predominante na radioterapia. E, sendo assim, diminui a qualidade da imagem. Só isso. A grade reduz a radiação, a quantidade de radiação espalhada que chega ao filme. Como a radiação predominante é espalhada, se reduzir ela, vai piorar a qualidade da imagem. Você pode complementar com essa informação. O que é que você falou de predominância? A radiação espalhada, ela é predominante na faixa de energia da radioterapia. E aí, professor, por causa do MEV, eu poderia também complementar com essa resposta, né? Por causa do MEV, a grade reduz a radiação espalhada que chega ao filme. Isso. Mas aí eu quero sempre que vocês coloquem aqui a radiação espalhada é predominante nessa faixa de energia da radioterapia. Se diminuir ela, vai piorar, né? Porque ela é predominante. Tem que sempre falar isso. Entendi. Obrigado. Bom, a questão 3 é uma consequência da 2, gente. Vamos dar uma olhadinha também na 3, que respondendo a 2, a gente está respondendo a 3 também, um pouco, né? Vai mudar um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Dá uma olhadinha na 3. Professor, Hum. Na 3 eu coloquei porque no acelerador o que predomina é o efeito Compton, que é uma radiação que gera baixo contraste. E no diagnóstico é o efeito contraste. Desculpa, eu te interrompi, mas tá certo. Você falou Compton, né, que gera baixo contraste, tá certo. Isso. E no diagnóstico o efeito fotoelétrico, que é o de absorção. Isso, tá perfeito, isso aí. Tá bom assim? Tá bom. Tá. É isso a resposta. Tá, então, okay. Qual o seu nome mesmo? Desculpa. Meu é Jaqueline. Jaqueline, né? E eu de novo. De novo, estou perguntando seu nome. A Jaqueline falou muito bem.
Então, para resumir o que a Jaqueline falou, vou dar a resposta dessa questão aí. É exatamente o que ela falou. Porque um filme realizado em um acelerador linear possui uma imagem de qualidade bem pior do que os utilizados no diagnóstico a um tubo de KV. Exatamente por causa da aula de hoje que a gente teve. Efeito no tubo de KV, a predominância é efeito fotoelétrico, que gera um bom contraste e uma boa qualidade da imagem. No acelerador linear, a predominância é MV, que é o efeito Compton, que gera espalhamento que tem um baixo contraste, uma pior qualidade da imagem. Essa é a resposta. Aí no linear, repete aí para mim só o linear. No acelerador linear, a predominância é efeito Compton, que é, como a gente viu, se trata de espalhamento. Espalhamento não gera uma boa qualidade de imagem, né? Porque gera um baixo contraste. É só por causa disso. Bom, a 2 e a 3 são complementares, como vocês viram, né? E elas é o que estão caindo hoje nas provas de concurso, tá, gente? Se for fazer um concurso hoje para radioterapia, nas redações, nessas questões assim, essa questão do INCA aí foi uma questão de redação, né? Eles estão pedindo para você falar sobre essa importância da imagem hoje em dia na radioterapia. E tem a ver com a aula de hoje que a gente teve. Então, vamos para número 4. Quais são os processos que geram foco? Para repetir a 3 aí. A 3? Tá bom. É. A 3 é assim, o radiodiagnóstico, que é KV, a predominância é efeito fotoelétrico, que é absorção, contraste e boa qualidade de imagem. E o acelerador linear, a predominância é MV, que é efeito Compton, espalhamento, baixo contraste, baixa qualidade da imagem. É só isso. Então, KV é efeito fotoelétrico, que tem absorção, que gera um bom contraste, que gera uma boa qualidade de imagem. Acelerador linear MV, que é espalhamento Compton, que gera um baixo contraste, que gera uma baixa qualidade da imagem. É isso. A questão 4. A questão 4 aí a gente já viu isso. São 4 processos que geram fotos, não é isso? Quais são esses 4? É o Bremsstrahlung, raio-x característico, decaimento radioativo e aniquilação. Exatamente, são esses 4. Tá bom? A gente comentou que o decaimento radioativo, aniquilação é o que acontece lá na medicina nuclear, o Bremsstrahlung ou freamento, se você quiser usar também a palavra freamento, é a mesma coisa, Bremsstrahlung ou freamento, e raio-x característico, são os 4. São 4. Raio-x característico, Bremsstrahlung ou freamento, aniquilação e decaimento radioativo. São esses 4 aí a resposta. É decaimento, freamento, característico e aniquilação? Isso. Mas característico é raio-x característico. Sim, sim, sim.
É decaimento, só decaimento? Ah, tá, Não. radioativo. Radioativo, tá? Podemos ir para a questão 5? Ó, questão 5, temos os 3 efeitos aí, que a gente estudou, efeito fotoelétrico com produção de pares, e temos os parênteses ali para você colocar as letras, tá? Sendo que algum parênteses pode ter 2 letras. Então, são 3, 6, 9 parênteses. Então, vamos lá. Ocorre preferencialmente com elétrons ligados aos átomos, camadas mais internas. Isso não é efeito Compton, né? As camadas mais internas é efeito fotoelétrico, não é isso? Então, a primeira letra A. O fotoincidente é totalmente absorvido. Isso acontece em 2 aí, né? O efeito fotoelétrico e a produção de pares, letra A e C. Aí bota A e C? Pode. Eu botei uma observação aí que um parente pode receber mais de uma letra. Nesse caso aí vai ser. Que tanto na produção de pares como no efeito fotoelétrico, o fóton ele desaparece, né? Ele é absorvido totalmente. Sim. E no terceiro parênteses ocorre preferencialmente com elétrons livres. Aí é efeito Compton, né? Agora, somente um efeito possui uma energia mínima de 1,022 MeV para ocorrer, que eu falei para vocês, é a produção de pares. E o fotoincidente é espalhado. Isso ocorre com um efeito Compton, né? Pode ocorrer a produção de raio-x característico. Aí, o raio-x característico ocorre quando um elétron deixa uma vaga na eletrosfera. Os 2 processos, tanto fotoelétrico quanto Compton, pode ocorrer raio-x característico. Porque o efeito Compton é das últimas camadas, mas não quer dizer que seja a última. Se for a penúltima, pode acontecer o efeito de raio-x característico, né? Então, vai ser a letra A e B. Produz raio-x característico, tá? Ocorre a produção de um elétron e de um pósito. Isso aí é só produção de pares. É predominante no radiagnóstico. Isso daí é o efeito. Dá licença, perdi. O incidente é só a letra B e o característico é A e B? É isso? Não. O fotoincidente é espalhado. Isso é só o efeito Compton, letra B, tá? Agora pode ocorrer a produção de raio-x característico. Tanto no efeito fotoelétrico quanto no Compton, pode ocorrer raio-x característico, que é deixar uma vaga. O que é raio-x característico? É aparecer uma vaga numa camada, um elétron de uma camada acima vir ocupar e emitir a diferença de energia em forma de radiação. Tá bom, obrigada. E os 2 últimos é a predominância. A predominância no radiodiagnóstico é o efeito fotoelétrico. E na radioterapia é o efeito Compton. O senhor pode voltar aí, por favor? Só do fotoincidente. Eu peguei que meu áudio saiu. Eu vou passar para vocês. Vocês estão conseguindo me ver, não, né? Consegue ver a folha? Não, tá só. Não, tá compartilhado. Tá certo. Então, vou repetir aqui as letras. No primeiro parênteses ficou a letra A. No segundo ficou a letra A e C. No terceiro parênteses ficou a letra B. No quarto parênteses ficou a letra C. No quinto parênteses ficou a letra B. No sexto ficou A e B. No sétimo parênteses ficou a letra C. No oitavo parênteses, letra A. E no último parênteses, letra B. Essas são as respostas. Alguém não entendeu alguma aí? A gente pode discutir, não tem problema. Estamos com tempo para isso. As 2 últimas a gente falou bastante, né? É predominante no radiodiagnóstico, é o efeito fotoelétrico, letra A.
É predominante na radioterapia. Efeito quântico, letra B. Ocorre a produção de um elétron e de um pósitron. Só pode ser a produção de pares. Então, alguma dúvida na 5? Ok. Bom, então, a questão 6 defina atenuação em camada semiredutora, ou HVL, né? E aí, como é que a gente define isso aí? Atenuação é o quê? Vamos lá. Atenuação é retirada de fótons do feixe, é só isso. Eu botei a redução dos fótons recebidos na sala de exame. Pode ser. Tá. Na sala de exame, assim, reduzidos após atravessar uma barreira, né? Ah, tá. Então, redução... Como é que eu mudo, então? Porque a atenuação é quando algum feixe de fótons, né, vários fótons, atravessa uma barreira, ele sai menos do outro lado. Entra muito, sai menos do outro lado. Isso é atenuação. Professor, serve colocar perda de força ou intensidade? Pode botar em força não, né? Mas intensidade pode. Que intensidade é número de fótons, aí você pode usar, tá? Bota assim, redução da intensidade do feixe. Pode botar isso também como definição. Eu gosto sempre de deixar bem esclarecido. Aí eu vou mais aprofundando um pouco. Por exemplo, fótons já aprofundando, né? Entra 10 fótons. Após atravessar a espessura, sai menos do outro lado. Isso é atenuação. Por que sai menos do outro lado? Porque alguns fizeram efeito fotoelétrico, efeito quântico, e saem menos do outro lado. Fótons igual a intensidade, né? É maneiro, não. Isso. Número de fótons é a mesma coisa de intensidade. Então, você pode falar, reduz a intensidade do feixe. Atenuação. O que é atenuação? Reduzir a intensidade do feixe. Isso aí pode ser também, tá? Retira-se fótons do feixe. Reduz o número de fótons do feixe. Tá? Pode falar. Eu coloquei na atenuação retirada de fótons do feixe e na camada semiredutora a espessura do material que reduz a intensidade do feixe pela metade. Perfeito. Só isso está perfeito. Porque tá. Porque a função da camada semiredutora é isso, não é? Isso. É reduzir a intensidade do feixe sempre pela metade. Exato. Isso é a semiredutora. Exato. É uma espessura de um material qualquer, não está definindo o material, que vai reduzir a intensidade à metade. Ou também pode ser o número de fótons à metade. Lembra que eu falei, intensidade e número de fótons é a mesma coisa aí. Tá bom. Tá? Isso a gente tinha falado na aula. Camada semiredutora é reduzir a intensidade à metade, ou o número de fótons à metade. É uma espessura de material que reduz a intensidade à metade ou o número de fótons à metade. Mas é a espessura de material que reduz. Uma espessura de um material. Tá bom. Então, tanto faz deixar o feixe pela metade ou fótons? Isso, tanto faz. Isso aí tá certinho. Tá bom, obrigada. Só recapitular, professor. Espessura de material que reduz a intensidade à metade. Isso, perfeito. Adeus. Agora, número 7 tem a ver com isso. Não, e o HVL? Então, a HVL é a camada semiredutora. Sim, aí o que... Qual é a definição dela que você quer saber? É a espessura de material que reduz a intensidade à metade, ou seja, reduz o número de fótons à metade. Espessura de um material que reduz a intensidade à metade, só isso, tá? Você pode também colocar, em vez de intensidade, número de fótons, também pode. Espessura de um material que reduz o fótons pela metade? Que reduz a quantidade de fótons pela metade ou a intensidade pela metade. Ai, peraí, professor. Fala de novo, desculpa. Espessura de material que reduz a intensidade à metade.
Obrigada. E eu estou chamando a atenção do pessoal que intensidade você pode substituir, aí é uma coisa ou outra, pelo número de fótons também. Então, se você quiser escrever assim, ó, espessura de material que reduz o número de fótons à metade, é a mesma coisa do que eu ditei para você, tá? Tá bom, pode deixar. Então, número 7, está aparecendo a palavra HVL. HVL quer dizer camada semi-redutora. Então, tem a ver com o que a gente falou no número 6, né? A questão 7 é uma pegadinha. Presta atenção na pegadinha aí. Qual dos materiais abaixo atenua mais o feixe de radioterapia? De chumbo. 6 MV. Um HVL de chumbo ou um HVL de concreto? HVL de chumbo. Por que os dois atenuam igual? Mas essa que é a pegadinha. O HVL atenua igual, tudo a metade. É porque o que acontece é que chumbo, a camada é bem pequenininha. Concreto, a camada é bem grande. Ah, tá. Entendeu? Mas o HVL vai reduzir a mesma coisa. Essa é a pegadinha da questão. Então a redução é igual? Eu já vi isso daí, para ser mais bizarro, é um HVL de algodão. Qual que atenua mais? Um HVL de algodão ou de chumbo? Só que algodão chega a ter quilômetros, né? Mas vai reduzir a mesma coisa. Um HVL é metade. Se for um HVL de um material X, é metade, não tem problema. Então a redução então, é igual. É igual. A resposta é simples, igual. Tá. Uma pegadinha aí, tá certo? Porque a nosso primeiro impulso é fazer o que você fez, é dizer o chumbo, né? Porque na nossa cabeça o chumbo é bem fininho. E aí o chumbo reduz mais, né? Mas não é isso que está perguntando. É um HVL de chumbo ou um HVL de concreto. Se ele perguntasse assim, qual tem espessura menor? Aí sim. O chumbo tem uma espessura menor para atenuar a mesma coisa do que o concreto. Aí sim, tá? Mas quando fala quem atenua mais, um HVL de um ou um HVL do outro, os dois atenuam iguais. A resposta é igual, tá? Bom, então a gente falta aí a questão 8, 9, 10 e 11. A 10 você respondeu na aula de mais cedo, que seria o osso. O osso? Não, o 100 keV. A gente discutiu isso, mas eu vou abordar mais ela. Eu vou deixar ela até para o final para a gente terminar com ela. Show. Para a gente discutir bem ela aí. Vamos ver agora a questão 8, né? Um físico decide baixar a taxa de exposição da sala, né? De controle de um acelerador. Aquela onde que o técnico trabalha. A exposição lá está 10 milirôntgen, que é esse MR aí. Ele quer reduzir para 2,5, né? E aí, para a realização desse feito, decide aumentar a espessura lá da parede da sala lá. Então, ele tem que aumentar a espessura em quantos centímetros, né? Se o HVL, ou a camada semi-redutora do concreto para a energia aí é de 35 centímetros. Quantos centímetros ele tem que colocar lá na parede para reduzir aí o que ele quer? Eu coloquei 70. 70. Por quê? O que acontece? Você quer reduzir a intensidade de 10 milirôntgen para 2,5, esse milirôntgen é o que mede a exposição, que está a ver com a intensidade, né, que a gente está falando. Então, de 10 para 2,5, são quantos HVL aí? Você vai reduzir a intensidade quantas vezes? De 10 para 5 é 1 HVL, não é isso? De 5 para 2,5 seria mais 1. Então, são 2 HVL que você precisa. Cada HVL tem 35 centímetros. Lembra que HVL é uma espessura de material? Então, cada HVL aí de concreto, que é a espessura que é um material que a gente está falando, é o concreto. Então, cada HVL de concreto é 35 centímetros. Então, se a gente precisa de 2 HVL, a gente vai precisar de 2 vezes 35. 2 vezes 35 dá 70. Então, a resposta aí é 70 centímetros. São 70 centímetros
que ele tem que colocar mais lá na parede para poder chegar nessa redução que ele quer aí. É assim que é feito o cálculo da espessura. Eu coloquei isso daí só para vocês terem uma noção como é que é feito o cálculo da espessura. Alguma dúvida, gente? Eu não entendi muito bem essa 8, Tom. Então, essa 8 é assim, para ir de 10 a 2,5, esse milirôntgen aí é medida da intensidade, da exposição, né? Que tem a ver com a intensidade da radiação. Então, se foi de 10 para 2,5, quanto que reduziu aí? Quantos HVLs eu vou precisar usar aí para reduzir de 10 para 2,5? Essa que é a questão. Mas faz subtração? Pode fazer naquele raciocínio mesmo, igual de meia-vida, né? Pode fazer igual aquele raciocínio. A camada semi-redutora reduz a metade, né? É uma espessura que reduz a metade. É bem próximo do raciocínio da meia-vida. Que meia-vida era tempo, né? De decaimento radioativo. Aqui é espessura de material. Então, se eu quero ir de 10 para 2,5, eu estou reduzindo aí 2 meia-vidas. Você concorda comigo? Uma meia-vida seria de 10 para 5. Como eu fui depois de 5 para 2,5, teve mais uma meia-vida aí. Então, sim. Foram 2. E a espessura de uma meia-vida é 35 centímetros, ou de uma meia-vida, desculpa, de uma camada semi-redutora é 35 centímetros. Então, 2 vezes 35 centímetros vai dar os 70. Você precisa de 2. A espessura de uma camada semi-redutora é 35 centímetros. Então, 2 vezes 35 vai dar 70 centímetros. 70, sim. A resposta é essa. Tá, entendi, tá. Mas nem sempre pode usar, no caso, nessa situação aí desse R que você falou, como meia-vida, né? Existe outra fórmula? Eu fui nessa linha aí da meia-vida. Pode, não. Aí é a mesma fórmula que usava para meia-vida, aquela N sobre 2 elevado a N. Pode usar também. Porque a camada semi-redutora tem a mesma ideia da meia-vida, só que são conceitos diferentes, mas ambas reduzem a metade, né? Se reduz a metade, tem que ser dividido por 2 elevado a N. Então, pode usar aquela mesma fórmula. Tá bom. Tá bom? Professor, só uma dúvida rapidinho, só para não perder o embalo. Se o 10 NR ali na milivonte fosse para 1, aí como é que ficaria? Se fosse para 1? É. Aí a gente chama isso de 1 TVL, reduz a 1/10. Ah, reduz a 1/10, né? Existe também essa questão do TVL. Ah, tá, entendi. Tem HVL e tem TVL. HVL reduz a metade. E TVL reduz a 1/10. Então, se fosse de 10 para 1, eu teria que usar 1 TVL. Entendi. Que é um outro valor de espessura, né? Seria um outro valor. Mais alguma dúvida, gente? A questão 9 e 11, ela tem a ver com aquilo que eu falei com vocês antes do almoço, aquele exemplo que eu dei para vocês na folha, lembra? Falei, imagine um fóton de 80 eletronvolts, vai ocorrer excitação ou ionização? Então, a questão 9 e 11 tem a ver com isso. Vamos dar uma olhadinha aí que vocês conseguem fazer. A energia necessária para que um elétron seja removido do sódio, que é um material, né, é 2,3 eletronvolts. E aí, se eu jogo a luz amarela, que é 2 eletronvolts, vai ocorrer efeito fotoelétrico? O que é efeito fotoelétrico? É ionização. Vai ocorrer ionização? Ele precisa de 2,3 para sair do átomo. Se eu jogo 2, vai ocorrer efeito fotoelétrico e ionização? Não. Não. É só dizer não. A resposta é não. É simples. Para ocorrer ionização, eu tinha que dar o quê? Uma energia maior do que 2,3, né? Ele precisa de uma energia maior do que 2,3 para ficar livre.
Se a energia fosse maior do que 2,3, aí ele ficaria livre. Aí ocorreria o efeito fotoelétrico, que é o elétron ficar livre, que é a ionização, né? Nesse caso aí ocorreu excitação. Então, ocorre efeito fotoelétrico, que é a ionização? Não. A resposta é não. Você não ocorre a ionização, tá certo. Porque eu não usei a palavra ionização, usei a palavra efeito fotoelétrico, que é a mesma coisa, lembra que a gente falou? Ah, tá. Sim, sim. Efeito fotoelétrico é um exemplo de ionização. Então, nesse caso, não vai ocorrer ionização, não vai ocorrer efeito fotoelétrico. Ele vai ocorrer excitação, que a energia é menor do que é necessária para ele ficar livre, né? Então, vai ocorrer excitação. Então, vai ocorrer efeito fotoelétrico, que é ionização? A resposta é não. E a número 11, vocês têm condições de fazer também. Dá uma olhadinha aí. Agora ele joga 8 eletronvolts. E a energia necessária para remover o elétron é 4,2. Então, vai ocorrer excitação e ionização. Eu poderia fazer essa primeira pergunta para vocês. Vai ocorrer ionização ou excitação? O que vocês acham? A radiação é de 8 eletronvolts. Ele precisa de 4,2 só para ficar livre. Eu jogo 8. Então, não vai ter excitação, vai ser ionização. E qual vai ser a energia que ele vai ficar livre? Que é a pergunta aí. É só fazer 8 menos 4,2, né? Que dá 3,8. 3,8 é a resposta, tá? Nesse caso aí, ocorre ionização. Na questão 9, ocorreu excitação. Nesse caso aí, ocorreu ionização e ele ficou com a energia de 3,8, que é a resposta aí. 3,8 é V, eletronvolts, é V. Alguma dúvida, gente? Na questão 9 e 11? Professor, 6 a 10? Não, a 10 eu vou deixar por último, que é agora, na verdade, né? A 10 ainda não fiz, não. Eu estou só querendo saber se alguém está com alguma dúvida na 9 e na 10. A 9 foi excitação e a 11 foi ionização. Agora vamos discutir a 10. Se você quiser, você pode dar uma prova inteira assim, professor. Essa daí tá fácil, né? Mas a ideia é essa mesmo, vocês entenderam o processo, né? Vamos ver a questão 10. Questão 10, ela é subjetiva, você precisa interpretar, né, a questão. Ela não tem número, apesar de aparecer número aí, KV, tudo, mas ela é interpretativa, você tem que ter estudado para fazer, né? Como a gente teve um pouco da aula aí, vamos tentar responder a questão 10. Você tem uma tabela com o material e a energia, né? A tensão nominal, KV. Então, nós temos lá, osso foi atravessado com 80, gordura com 60, tecido mole com 100 e pulmão com 6, né? 6 MV. Qual a maior probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico? De cara, quem responder a letra D não entendeu nada, né? A gente está falando de MV na letra D. MV é efeito Compton, então não pode ser a letra D de jeito nenhum. Tira a letra D de jogada. Vocês entenderam, né? Tudo que for MV é efeito Compton. A gente quer saber qual tem maior probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico. Então, a letra D, que é MV, está fora. A resposta vai ser A, B ou C, né? Aí agora vamos para a energia, né? Ambas são KV. Mas você lembra que eu falei para vocês que o efeito fotoelétrico ele é muito dependente com Z elevado à quarta, ou seja, ele é muito dependente do material.
Então, desses materiais que está aí na letra A, B e C, qual é o que tem o maior Z, ou seja, aquele que tem o maior número de prótons? O osso, que é cálcio, gordura, que é carbono e hidrogênio, e tecido mole, que é carbono e hidrogênio. A gente está falando de cálcio, né? O cálcio tem 20 prótons. O osso é basicamente cálcio. Então, a gente tem ali 20 prótons, né? Basicamente, contra 6 ali dos outros, né? Então, o Z do osso é muito maior do que os outros. Então, isso faz ele absorver mais do que os outros. Então, o efeito, apesar que a diferença de energia dele para os outros, né, é pequena. Então, é a letra A, com certeza, aí nessa questão, né? O osso é que é o predominante aí, que tem um Z mais elevado do que os outros. O efeito fotoelétrico ele é mais dependente do Z. Apesar da energia dele ser menor do que a do 100, mas o 100 é tecido mole, um Z muito mais baixo. Então, a resposta aí vai ser a da letra A, que o Z absorve muito mais para essa energia de 80 do que o tecido para 100. Apesar de ter maior energia, em tese seria um pouco mais de efeito fotoelétrico. Mas o Z do tecido mole é muito mais baixo do que o Z do osso. A diferença é bem grande. A diferença do Z é bem maior do que a diferença da energia. Então, por isso que a letra A é a resposta. Vocês entenderam, gente? Essa é um pouquinho subjetiva, mas a letra A que é a resposta, é o osso, tá? Por ele ser mais denso? Porque assim, lembra que é Z elevado à quarta, né? Então, se você tem 20 elevado à quarta, dá um número lá, né? Vai dar um número bem alto. Agora, o outro tecido mole que está brigando com ele aí, porque os dois têm energia maior, o tecido mole que está brigando com ele é carbono, que é 6. 6 elevado a 4 é uma probabilidade. 20 elevado a 4 é muito mais, né? Do que a diferença de 20 kV que deu aí do 80 para o 100. Então, o osso vai absorver bem mais, porque ele tem um Z bem maior, né? Sim. O efeito fotoelétrico do osso vai ser maior. Então, por causa da absorção dele, né? Por causa do material, né? Que ele é feito. Material, sim. Tá. Professor, eu acho que a Viviane, ela não entendeu. Eu acho que ela pediu para repetir. Não sei. A explicação, no caso. No caso da número 10? Então, vamos lá, ó. Que ela não está conseguindo falar. Entendi, tá bom. Sem problema, ó. A questão 10, Viviane, é o seguinte. Nós temos 4 opções aí, né? Osso, gordura, tecido mole e pulmão. Para as energias de 80 kV, 60, 100 e 6 MV. A gente quer saber qual dessas estruturas vai ocorrer mais efeito fotoelétrico. Se é no osso, na gordura, no tecido mole ou no pulmão, tá? Pulmão tem uma densidade muito baixa e também está com uma energia muito alta. Então, aí vai praticamente ocorrer só espalhamento, que não é efeito cômputo. Que é efeito cômputo, não é efeito fotoelétrico. A gente quer saber qual que tem maior probabilidade de efeito fotoelétrico. Então, efeito fotoelétrico, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é a energia de kV. Então, o pulmão é energia de MV, então não interessa. E aí, dessas energias de kV, aqui tem mais chances de ocorrer o efeito fotoelétrico também, né? Aí a gente tem ali 80, 60 e 100. Então, a gente já despreza os 60. Temos só o 80 e o 100 sobrando. Aí a gente vai ver a diferença do Z lá. O osso tem Z igual a 20, que é cálcio. Tecido mole é gordura, carbono e hidrogênio, que é 6 no máximo, né? Então, qual que tem a diferença maior? O 20 aqui ou do 20 elevado à quarta, né? Que aí é elevado à quarta. 20 elevado à quarta dá um número muito grande, e 6 elevado à quarta. No horário da tarde. Não, eu sei como é que é, mas aqui, ó. Então, a gente tem aí o osso como resposta, por quê? Porque ele tem uma energia alta e um Z muito alto em relação aos outros. Por isso que ele é a resposta, tá? Tá certo, gente? Tá certo. Alguma dúvida?
Com isso, a gente matou 2 aulas, tá certo? Obrigada. Fizemos a lista, fizemos 2 listas referente a 2 aulas. Eu queria deixar aqui que na próxima aula nossa, vai ser daqui a 1 mês, né? Vai ser máquinas de radioterapia. A gente vai estudar o acelerador linear e o cobalto. Basicamente, essas 2 máquinas. Tá bom? A gente vai estudar na próxima aula. Eu vou mandar ela para vocês. Vocês preferem que eu mando no e-mail? Eu vou mandar no e-mail e no grupo, tá bom? Eu acho que o meu está aí. Eu vou mandar a próxima aula hoje já para vocês. Aula a gente consegue ser presencial? Eu acho que já consegue, sim. Se tudo der certo, acho que sim. Tem que ver com o curso, né? Isso aí, porque o curso ele não pode obedecer como se diz, um decreto, né, do prefeito aí. Sim. Felizmente a gente não pode. Mas assim, eu acredito que vai ter uma flexibilização já em julho. A minha próxima aula deve ser em agosto, né? Eu acredito que a minha próxima aula já deva ser lá no presencial, lá no CENIV, se tudo der certo. Ai, tomara. Eu também torço para isso. Gente, eu não vejo a hora. Não, acho que agora... Estão dizendo que a autoescola vai voltar segunda-feira? Se a autoescola volta, os cursos voltam também. Pelo critério aí que é adotado pelo prefeito, parece que as escolas vão voltar lá na fase 4 ou 5 lá, uma coisa dessa aí. Que está previsto em agosto. O senhor acredita que depois da retomada a gente consiga a liberação para estágio? Eu acho que sim. E depois que vocês conseguirem, que as coisas forem se acalmando, né? O vírus for mais controlado, tudo, acredito que consiga sim. Até porque há interesse também de algumas instituições terem estagiários, né? Sim. Eu acredito que vai conseguir sim. Lógico que não vai ter uma oferta tão grande, né? Mas como teria se não tivesse essa pandemia. Mas vai voltar. Só ano que vem. Alguns estágio? Só ano que vem? Eu acho que só. Mas alguns até ali próximo do final do ano pode ser que volte sim. A gente não tem como garantir, né? Mas pode ser que volte sim. Se for as aulas voltando normal, tudo normal, pode ser que ele volte sim. Tá bom? Mas assim, a princípio, a minha próxima aula, a minha próxima aula vai ser sobre máquinas de radioterapia. Ok. A gente vai falar sobre acelerador linear e cobalto. E aí eu vou mandar a lista de exercícios para vocês já irem pensando alguma coisa, e a aula para vocês, tá bom? Mandar a aula e a lista de exercícios no grupo e no e-mail, tá? Até mais ou menos segunda-feira eu já devo mandar isso para vocês, porque também a aula vai ser daqui a 1 mês, né? Até ali, segunda-feira, eu já devo ter colocado lá no grupo, tá? O senhor manda em PDF também, né? Igual fez do primeiro, não é isso? Isso, vou fazer isso, okay. Pode deixar, tá bom? E aí, qualquer coisa a gente vai se falando lá no grupo, tá? Obrigada, professor. Por hoje é só. Tá bom, professor. Obrigadão, professor. Bom final de semana para você e bom descanso. Para vocês também, tá bom? Um abraço. Tchau, bom final de semana. Tá bom.